Olá, pessoal! Está começando mais uma resenha Glicogênio, o podcast do esporte e do movimento. Aqui a gente corre, caminha, pedala e às vezes a gente até para respirar, mas nunca deixa de trocar aquela ideia. No episódio de hoje a gente vai subir montanha, mexer panela e ainda falar de um docinho poderoso que dá energia para tudo isso, e não é gel de carbo. Mas antes de apresentar a nossa convidada, vamos para a nossa vinheta. Antes de apresentar quem vai falar um monte de coisa aqui sobre montanha, sobre vida saudável, eu quero perguntar se você já está inscrito no nosso canal. Nós estamos nas redes sociais, temos nosso canal no YouTube, é só procurar por Resenha Glicogênio, Rádio Mídia, assista os episódios anteriores, tem muita gente bacana que já passou por lá com suas histórias, com suas dicas. Então corram lá, se inscrevam no canal e vou deixar o WhatsApp da Rádio Mídia para que vocês indique alguém, ou você que está aí assistindo ou nos ouvindo também no Spotify. Se você conhece alguém que seria bacana vir para cá, compartilhar as suas experiências, ou um atleta, ou um profissional relacionado à medicina esportiva, é só nos mandar um WhatsApp. Anotem aí, 914851246. E bora lá resenhar, que a gente está aqui para isso, não é? Nós estamos com a Paula Carvalho. A Paula é corredora de montanha amadora, personal chef, consultora vegana e criadora da Rapadura. Uma rapadura saudável que virou pré-treino. Não é, Paula? Paula, seja muito bem-vinda à Resenha Glicogênio. Hoje vai ser um papo para lá de especial, não é? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui com vocês e contar um pouquinho da minha história. Tem muita coisa, né? Que nós estávamos aqui nos bastidores. Gente, a melhor parte são os bastidores, né? É verdade. Contando um pouquinho. Então, tem um monte de coisa para falar para a gente aí. Mas vamos começar com... Quando você se apresenta como corredora de montanha e personal chef, costuma causar surpresa? Bastante. Muito. Muito surpresa. Como essas duas identidades se misturam no seu dia a dia? Conta um pouquinho aí sobre isso. Como que é a Paula corredora de montanha, a Paula personal chef? Na verdade, parece até que são duas Paulas, né? Mas é uma só. E a corrida de montanha, hoje em dia, ela já está mais conhecida, já está na mídia, né? Mas quando eu iniciei lá atrás, praticamente ninguém nem sabia o que era, né? Então, causava muito mais espanto. Hoje em dia, muitas pessoas do mundo do esporte, pelo menos, já conhecem essa modalidade, né? Que, inclusive, no Brasil é nova. E eu, né, comecei lá do começo. E o personal chef é uma paixão minha, né, que no começo não foi a minha primeira profissão, mas de tanto praticar isso no meu dia a dia e perceber o interesse e a necessidade das pessoas em conseguir ter uma alimentação mais saudável, em conseguir praticar isso no dia a dia, eu comecei a fazer do meu estilo de vida o meu próprio trabalho. Então, eu digo que hoje a minha vida é a montanha e a minha vida é a arte culinária. E aí eu consegui juntar essas duas coisas e incentivar tanto as pessoas a praticarem uma atividade física, tanto se alimentar melhor, porque uma coisa caminha lado a lado, né? Sim, não tem como separar. Não tem como separar, exatamente. E a gente não tem como separar, principalmente atletas amadores, mãe, né? Separar a vida pessoal da vida de atleta, porque não somos profissionais. Então, a mesma Paula que trabalha, que cuida de casa, que faz tudo, é a que corre. Então, não tem separação, né? Então, a gente conseguir unir e equilibrar os pratinhos de tudo é um pouco difícil. Tudo junto é muito difícil, mas é possível. É possível, sempre é possível. Bom, vamos começar falando, né, da corrida como experiência de vida. Certo. Tá? Como que a corrida de montanha entrou na tua vida? Bom, antes disso, certo. Você já foi direto para a corrida de montanha ou teve um passo atrás? Geralmente, corredores de rua
migram para corrida de montanha. Eu não Conta aí a tua história. Eu não faço parte desse time, por incrível que pareça. Eu nunca corri rua. Na verdade, assim, nunca corri rua, assim. Eu corro desde 2011, né? Já faz um bom tempinho. Estamos em 2025, já é uma longa jornada, né? Alguns anos aí. E eu fiz, assim, uma prova de 5 quilômetros na rua e acho que uma de 10. Então, assim, eu não era... E fiz, assim, por conta própria, sem treinadora. Não fiz essa migração da corrida de rua para a corrida de montanha. Eu sempre fui de esportes e, na verdade, naquela época nem me passava pela cabeça que um dia eu ia ter treinador, que eu ia ter planilha, que eu ia ter medalhas e que eu ia ter troféus. Eu só gostava de praticar atividades físicas e esportes ao ar livre. Eu sempre fui, entre aspas, na época... de jovem, de adolescente, aquele adolescente, entre aspas, mais riponga, que gostava de ir pra natureza. Moleca. Então, assim, minha diversão era ir pra cachoeira, era pra fazer trilha. Eu sempre gostei de esporte, mas eu gostava de viajar de bike, eu jogava capoeira. Enfim, gostava de fazer coisas ao ar livre. Era muito trilheira, então eu praticamente migrei do trekking pra corrida de montanha. Ainda faço trekking, gosto muito, né, de trekking. Eu fico equilibrando aí entre a caminhada de montanha e fazer travessias, onde você acampa, onde você leva aquela cargueira enorme nas costas, e entre a corrida. Então, eu migrei, entre aspas, de esportes ao ar livre para a corrida de montanha. Eu fui começar a treinar corrida, a ter meu primeiro treinador, depois de mais ou menos 1 ano fazendo provas de corrida de montanha, por conta própria. Sozinha? Sozinha. Uau! E você se baseava como para montar? Você tinha uma... A gente fala muito de planilhas de treino, né? Sim, porque assim, eu na verdade pratico esportes desde pequena, né? Aquela coisa de infância, então eu estudava e minha mãe trabalhava fora e eu ia pro clube, então eu era aquela criança que fazia esportes na hora vaga. Mas eu sempre gostei de esportes mais individuais, nunca gostei de esportes muito coletivos, aquela coisa com bola, jogo, essas coisas. Então, eu gostava de capoeira, de ginástica olímpica, então eu sempre tive, entre aspas, um condicionamento físico por sempre estar praticando esportes. Já fiz natação, já fiz travessia no mar, então eu sempre gostei de... Bem radical. Então assim, eu sempre tive, entre aspas, um condicionamento físico por praticar várias modalidades, mas por simplesmente gostar de praticar atividade física. E como eu fazia muito trekking, pedalava e fazia academia, né, já tinha, quando eu comecei a correr montanha, eu já tinha filha, então não dava mais para eu fazer tantos esportes ao ar livre como eu gostava de viajar, essas coisas, então eu fazia academia para manter a sanidade mental, aquela coisa de quem gosta de esporte entende, né? A gente entende. E eu lembro que na época uma amiga minha falou, vamos fazer uma corrida de rua. Eu falei, mas como que é isso, não sei o quê. Aí foi quando eu fiz os meus primeiros 5 quilômetros, mas eu simplesmente só fui e fiz. Aí eu pesquisei na internet, quanto tempo faz 5 quilômetros, aquela coisa, 30 minutos. Então se eu fizer 5 quilômetros em 30 minutos, será que eu tô bem? Então vamos. Tipo assim, Bora lá. Bora lá. Bora lá. Calcei um tênis e fiz 5 quilômetros, consegui. Aí depois, eu treinando por conta própria, na academia, com o instrutor, conversando, olha, eu vou agora fazer uma corrida de rua, você pode me passar uma planilha? Mas aquela coisa bem de academia, treinava na esteira e fiz uma outra corrida de 10 quilômetros. Mas aquilo não bateu no meu coração. Não foi aquela... A rua. Não foi... Foi gostoso, mas, tipo assim, não vi muito sentido, assim. Tipo, mas eu posso correr sem estar com tanta gente? Eu corro na rua todos os dias. Não foi uma coisa que, tipo, que me chamou, que me contagiou e falou, tipo, é isso que eu quero fazer. Eu sempre gostei de estar no meio do mato. Isso era uma coisa muito particular minha. E aí, o que acontecia? Na época, eu sou bióloga, minha primeira formação. E eu estava na faculdade, né? E eu fazia muita trilha. Tanto para diversão como para estudo de pesquisas. Porque daí eu trabalhei muitos anos, trabalhei 6 anos como bióloga, né? Fiz mestrado em ecologia florestal, então eu estava sempre no meio da natureza. E eu era aquela aquela pesquisadora que fazia trabalho de campo, que todo mundo amava, porque o pessoal às vezes tinha que ir lá num outro módulo, por exemplo, pegar uma planta ou pegar um material, ou tinha que fazer uma coleta lá longe, distante, aí todo mundo ia cansado, manda a Paulinha que ela vai correr. Olha ali, tá vendo? Eu ia, não, deixa que eu vou lá rapidinho. Rapidinho eu vou. Era mais ou menos isso. E eu lembro que numa época eu fazia muito estudo em Paranapiacaba. Tem uma reserva florestal lá, e eu ia muito para lá, tanto na época eu morava em São Paulo ainda, né? Então eu ia de trem, eu ia muito para fazer trilha a passeio de final de semana, para fazer trilhas e tomar banho de cachoeira, por prazer, tanto para estudo.
né? E aí, um certo dia, eu estava em casa e vi na internet, corrida de montanha em Paranapiacaba. Eu falei, nossa, o que é isso? Eu não fazia a menor ideia do que era aquilo. Eu só falei, vou entrar, porque se eu fiz uma corrida de rua, foi legal e eu consegui, essa aqui em Paranapiacaba, eu conheço todas as trilhas de Paranapiacaba, eu estou acostumada a andar no mato, eu tenho técnica de fazer trilha, eu pulo pedra, eu piso no barro. Eu falei, deve ser interessante. E aí tinha lá distâncias, né? Acho que na época era 15 quilômetros e 9. Era uma época, assim, era o campeonato, eu fiz na época, quem é dos antigos conhece, a Copa Paulista de Corrida de Montanha. Então, aí tinha distâncias, era 15 quilômetros, que era a prova longa, que hoje em dia 15 quilômetros pra gente nem é longa. É a prova longão, né? Exato. E tinha modalidade curta. Falei, bom, vou me inscrever primeiro na curta, porque eu nunca fiz. Me inscrevi na prova sozinha, peguei o trem, parei lá em Paranapiacaba. Jesus. Cheguei lá, eu olhei aquele povo todo, com mochilinha. Equipado. E eu nunca tinha visto, e o caninho que sai água, e tudo colorido, e as meias, e eu com uma bota de trekking, uma calça. Aí todo mundo olhou pra mim assim, você é nova, né, no esporte? Aí eu falei, eu falei, acho que eu sou. É minha primeira corrida. E aí, tipo, o pessoal, e naquela época não tinha quase provas de corrida de montanha igual tem hoje. Hoje tem muitas. Hoje tem muitas. Naquela época, praticamente todas as poucas pessoas que corriam estavam nas mesmas provas. Então, tipo, as pessoas se conheciam. Então, aparecia alguém novo. Sim, opa. Pessoal, essa daí, de bota de trek, essa daí. Aí o pessoal, era muito engraçado, porque daí o pessoal começou a vir querer fazer amizade comigo e perguntar se eu precisava de ajuda, alguma coisa assim. Eu ia falar, você com certeza você precisa de ajuda, tem algum equipamento? Não, tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu pensei comigo, eu faço trilhas, eu só tenho que fazer uma trilha andando um pouquinho mais rápido. Roots. Enfim, pronto. Fui. E eu lembro que geralmente as largadas são pela manhã. Sim. E essa prova era uma prova especial, que eu não lembro o motivo, que a largada era à tarde. Então, largamos à tarde, fiz o percurso de 9 quilômetros e acabou o percurso. Na época tinha estação de... Eu não sei se ainda tem, porque eu sei que tem o trem até Rio Grande da Serra. Na época tinha o trem que ia até Paranapiacaba. Isso faz muitos anos, eu nunca mais fiz esse percurso, então não tenho ideia. Mas na época tinha a estação que descia ali no centrinho de Paranapiacaba. Eu sei que eu acabei a prova. Falei, nossa, gente, consegui, que alegria. E eu achei fácil, porque eu via as pessoas meio que patinando na lama. E eu falava, nossa, gente, é só ir assim, ó. Nossa, gente, é tão fácil. E fui. Que é experiência. Acabou a prova, fui embora pra casa. Aí o pessoal, você não vai esperar a premiação? Falei, não, gente, imagina. Eu nunca corri. Eu preciso ir porque vai escurecer, eu vou embora de trem. Aí peguei o trem e fui embora pra casa. Ver o que aconteceu. Dia seguinte, eu tô lá, não sei o que, pódio da categoria Paula Carvalho. Oi? Eu peguei pódio, aí eu escrevi, oi, tudo bem? Escrevi para a organização, olha, eu fui embora antes da premiação e eu peguei o pódio na categoria, né? Tem como vocês me mandarem o troféu, alguma coisa assim? Aí eles me mandaram o troféu por correio. Aí eu me inscrevi na próxima etapa, inscrevi e fui indo. Só que e aí que eu fui descobrir depois, quando eu comecei a participar dos campeonatos, que tinha treinador, que tinham assessorias de corrida, porque eu ia sozinha lá. Aí eu comecei a fazer amizade e fui pegando gosto pelo esporte. E fui, aí depois de um ano... Gente, quando o negócio é pra ser, né? Aí depois de um ano nessa de treinando em academia e fazendo a distância curta, aí eu comecei a querer mesmo realmente treinar para isso. Pra competição. Aí eu conheci uma assessoria, lá mesmo nas corridas, aí comecei a ter treinador, ter planilha, aí eu comecei a correr na rua, aí eu falava, nossa, então agora tem que treinar, né? Aí na época eu morava em São Paulo, treinava no Parque Ibirapuera, na assessoria à noite, aquela coisa toda. Então durante a semana tinha os treinos específicos e de final de semana a gente sempre ia pra trilha para fazer o treino específico na trilha, né? Que era a parte que eu mais amava, né? Eu só esperava o sábado para poder ir pro meio do mato. Eu só fazia planilha durante a semana porque você tinha que cumprir a planilha. Hoje eu já adoro. Hoje eu já corro em qualquer lugar. Para mim não importa mais, mas no começo era um pouco difícil, né? Eu encaixar essa coisa meio metódica. E aí depois aí fui aumentando as distâncias até fazer ultramaratonas e hoje o que você faz? Hoje eu gosto... Qual a sua distância maior? Vamos lá. A minha distância maior foi 80 quilômetros.
Foi a minha ultra de maior distância, foi 80 quilômetros. Não alcancei os 3 dígitos ainda. Um dia eu vou, mas no momento não. Mais por conta de logística mesmo, de volume de treino, que tem que encaixar, sim, né? Sim. Porque eu digo que o dia da prova, correr 80 quilômetros é o mais fácil. O difícil é a preparação para isso. Para tudo. Né? Eu falo que a preparação, você ter essa disciplina, porque ali é onde você chora, onde... Né, o famoso tudo. Onde o filho chora e a mãe não vê. Exatamente, exatamente. Porque muitas das vezes você está sozinho, né, fazendo... Numa ultramaratona, a maioria das vezes. Assim, já passei madrugadas, noites praticamente, quando você via uma luzinha, você falava, ai, socorro, ainda bem que tem alguém aqui. Tem alguém perdido aqui, né? Tem alguém louco junto comigo aqui. Não é loucura, é prazer. O que a montanha te ensina? Nossa, humildade, disciplina, respeito, porque por mais que você treine, né, é a montanha que dita as regras. Então você tem que entender que as coisas não são conforme você planeja, né? A corrida de rua ela é mais planejada. Você consegue planejar... Mais controlado, né? Mais controlado. Um ambiente... Você tem menos adversidades, então você consegue ali calcular distância com pace, com tempo, com suplementação na montanha. Não é bem assim, né? Então, tem o terreno, se choveu, se não choveu, se está sol, se mudou o clima no dia anterior da prova, se você se machuca, enfim, são muitas coisas que interferem, que faz com que você saia... Você não está no seu controle. Aí é o momento de você ter resiliência, autoconhecimento e cabeça para entender ali até aonde você pode ir e até aonde você não pode. Então, a montanha, eu falo que respeitar. Tem que respeitar. Tem que respeitar e respeitar a montanha e o autoconhecimento, né? Que é muito importante, porque para você dosar alimentação, hidratação, roupa, equipamento, enfim, é algo mágico. Você sabe que uma vez eu passei por uma experiência dessa. Eu corro rua, né? Sou corredora de rua, mas que aquilo que nós estávamos, inclusive, falando, eu acho que muito corredor de rua migra para montanha. Hoje em dia, muitos. Eu gosto muito, né, da trilha, de montanha. Enfim, um dia nós nos aventuramos e fomos para Campos. Né? O que seria, eu acho que era um treino de 8 quilômetros, uma coisa assim, esses curtinhos, virou, né, um treino que virou 18. E tinha chovido muito na noite anterior, acho que a semana, tinha chovido muito. Não, vamos manter. Até na hora da largada, estava chuviscando. Senhora, será que esse pessoal realmente vai? Não vai, né? Então vai, então vamos. Imagina, eu nunca tinha feito. É uma loucura, né? Mas fomos. Eu guardo essa experiência até hoje e vou de novo, com certeza, mas foi muito difícil. Porque era barro. Não é simplesmente você estar subindo, vamos subir a pedra, já subi a pedra, acho fantástico. Mas era barro. Barro que você enfiava o pé, gente, via até no joelho. Eu falei assim, e aí nós estávamos caminhando, né? Tinha a turma da caminhada e a turma da corrida. E passava a galera correndo, eu falei, impossível. Eu olhava, dava meu marido, impossível, um olhava para o outro, e tinha um cachorro que ia junto, e o cachorro, e eu falei assim, gente, que é isso? E o pessoal, bom, eles passaram por nós, acho que umas 2 ou 3 vezes, e a gente subindo ainda. Assim, não, isso, mas eles não escorregam. Como? Então, eu acho fantástico. De fato, é desafiador. A corrida de rua, sou apaixonada pela corrida de rua, mas ela é um ambiente totalmente controlado, né? Agora, a trilha, ainda mais quando tem chuvas, assim. Você já passou por conta pra gente, uma experiência inusitada com a trilha? A minha foi fantástica. A única foi fantástica. A única, assim, eu só subi a pedra e essa de Campos. Barro é uma coisa que, assim, às vezes você atola, perde o tênis, ou então quando você dá 2 passos para cima e 2 para baixo, e você tenta subir.
Você vai escorregando. Você falou desse seu treino que você tava no meio do barro e as pessoas subindo e descendo e passando, como isso? Eu lembro quando eu tô aqui em Atibaia, subindo e descendo a pedra, eu subi e desço, a pessoa tá na primeira subida ainda, ela, moça, por favor. Verdade. Socorro, você já passou por mim várias vezes. Ó, faz umas 2 semanas que nós subimos, um grupo, né, de pessoas, e subindo aqui, a pedra, subindo. Realmente, acho que tinha um grupinho, umas 3 pessoas. Tinha muita gente subindo, mas essas 3 eu gravei muito. Eu acho que nós cruzamos, assim, cruzamos, a gente subindo umas 3 vezes. Aí tinha um amigo que falou assim, peraí, eu já vi essa moça. Eu falei assim, sim, você já viu essa moça. Ela é a mesma. É a mesma. Pô, mas a gente nem chegou lá em cima, eles já estão indo e vindo. É incrível. E correndo. Ou numa caminhada rápida, porque existe técnica de caminhada, né? E que às vezes a caminhada ela é mais rápida do que a corrida. Então, você utilizar a caminhada de forma inteligente numa subida, por exemplo, você economiza energia e vai até mais rápido que se você estivesse correndo. Aqui a pessoa tá andando e tá, tipo assim, às vezes tá andando mais rápido que eu correndo. Não, mas voltando da sua experiência inusitada, compartilha algo assim que te marcou. Olha, é que são tantas histórias, né? São tantas montanhas. Ai, conta tudo pra gente. Mas a montanha vai até um adentro para a questão dessa, né, que eu falei de respeitar a montanha, as adversidades, de respeitar inclusive a questão dos equipamentos obrigatórios, né? Porque, às vezes, eu vejo muita gente reclamando de ter que levar muitas coisas e etc, porque você tem que correr carregando peso, né? Mas eu falo, gente, é de verdade, você torce para você nunca precisar usar. Porque, se precisar, você vai agradecer profundamente por estar com eles. É igual convênio de saúde, você paga para não usar. Exato. Mas já aconteceu de pegar chuva torrencial e você tá no lamaceiro. Já aconteceu, que acontece muito, de estar no cume da montanha, num céu azul, e de repente vir um nevoeiro, a neblina baixar e você não enxerga um palmo na sua frente. Você não enxerga fita de marcação, você não enxerga refletores, você tem que dar um passo por vez, porque quando a neblina baixa, a visibilidade fica 0. E você fala, e agora? O que você planejou em fazer em 10 horas, você vai fazer em 13 horas, em 14 horas, porque você não consegue dar um passo. Você vai correr, às vezes tem um penhasco do seu lado, né? Então, já passei por esses perrengues. Por uns perrengues assim, e que depois vem a janela de vento. Aí quando vem a janela de vento, você olha a fita de marcação. Para quem tem relógio com GPX, já ajuda muito nesse caso, né? Porque daí você consegue se orientar pelo mapa do relógio. Mas já aconteceu isso de inúmeras vezes. De inúmeras vezes. É muito rápido a mudança de tempo na montanha, né? De vir já aconteceu de eu torcer o pé, não conseguir dar um passo, ter que ir embora de cavalinho. Legal, né? Legal. Porque não tem muito o que fazer. Se você tá na rua, você torce o pé numa prova, o resgate chega rápido, dependendo de onde você tá. Isso não acontece, né? Não é tão simples assim. Teve uma prova que eu larguei era meia-noite a largada. Inclusive, essa prova foi um DNF. Para quem não conhece, é quando você não completa a prova. Eu tava, era uma ultramaratona que eu parei no quilômetro 60. No 60 era um PC, que era um ponto de apoio. E aí eu falei, não, aqui não tenho mais condições, que eu não consigo mais beber água. Porque era na Serra do Paraná, no sul. E eu chegava nos pontos de PC para beber água, as águas estavam praticamente congeladas à temperatura ambiente. E no meio da madrugada eu não conseguia beber água, eu lembro que minha garganta travou, eu não conseguia respirar, começou a me dar bronquite, alguma coisa assim. Eu não conseguia respirar de tão gelado que entrava o ar. O ar entrava gelado e parecia que eu não conseguia esquentar o ar de tanto frio. Eu não sou muito adepta ao frio, eu sou daquelas que gosta de correr no sol do meio-dia. Então, é que também não é lá. Não é lá, mas assim, numa prova, numa ultramaratona, o desgaste do sol, eu sou melhor adaptada ao calor do que ao frio. Aí cada organismo, né, tem gente que no calor não rende. Eu rendo mais se tiver. Escolher a temperatura amena, obviamente. Claro, todo mundo vai poder escolher, obviamente, né? O meio termo. Ninguém quer nem derreter e ninguém quer congelar. Mas o frio, para mim, é mais desafiador, né? Quando eu tô no muito frio, é mais desafiador.
O sol eu hidrato bem, controlo os eletrólitos e vou embora. O frio parece que não passa, chega uma hora, né? E aí, meus dedos começam a... E aí nesse dia eu falava, não gente, não sentir. tem água. Eu falava, a água meio que congelada. Eu falava, gente... Então, assim, você acaba já passei uns sufocos, mas no final dá certo e... Qual foi o momento que te vem na cabeça de maior superação? Lógico, no meio de uma trilha, tudo é uma superação. Aquilo que você disse, porque cada trilha de um jeito, você vai, né, com toda a mentalidade de um jeito e pode ser que mude. Uhum. Mas para você, qual foi o momento que você olha, essa trilha eu me superei? Olha, por incrível que pareça, não foi nem... Foi bem recente, inclusive, que não foi nem por uma questão de ser um desafio de baixa temperatura ou de sol, porque acontece, né, de você desidratar, enfim. Foi eu de ter cãibra, já abracei pedra no meio da montanha com cãibra e eu olhava e não tinha ninguém. Falei, gente, não aparece uma atleta, ninguém aqui, eu tô abraçado na pedra, não conseguia sair. A gente passa por... E depois continua. Mas essa foi uma prova que foi muito recente, que foi no quintal de casa, aqui na Pedra Grande, né? Eu fiz a Ultra Challenge, era 55 quilômetros, e eu lembro que eu tinha... Foi agora em maio, foi agora em maio, isso, foi super recente. Eu estava treinando para essa prova, para completar, fazer uma prova bem feita, e aí aquelas coisas que sua vida vira do avesso. Eu mudei de casa e... Aí vem a vida. Aí vem a vida. E aí eu precisei fazer uma mudança, aí eu desmontando a casa, mudando de endereço e montando casa. Aí nessa eu sou personal chef, né? E aí eu fui pra Bahia fazer um retiro no meio do meu treinamento pra prova. E aí eu falei pro meu treinador, história. aí eu fui pro treinador, eu falei assim, treinador, eu tô indo pra Bahia, eu vou trabalhar e eu sou chefe de um evento. Eu vou servir do café da manhã até o jantar. Assim, eu não tenho tempo de ficar rodando 3, 4 horas, eu não vou conseguir treinar. E eu preciso decidir se eu vou voltar e fazer essa prova ou não. Aí ele vai treinando, tenta encaixar os treinos nas suas horas vagas, a gente vai vendo o que acontece. Você tem volume, né? Você não vai performar, não tem como, mas você tem muita experiência e muita resistência, né? Completar, você completa. E aí a gente vai adaptando, né? Enfim, aí fui pra Bahia, fiquei lá 15 dias trabalhando. Nas horas vagas, saía pra correr. Corri ali 8 quilômetros, 1 hora, 40 minutos, que era o tempo que dava, né? E aí eu lembro que eu estava voltando da Bahia, e aí transporte atrasou, era para eu chegar em um dia, cheguei no outro dia, e era para eu chegar às 6 horas da tarde, cheguei meia-noite, aí eu estava em São Paulo, aí eu consegui uma motorista para me buscar Aí eu consegui uma motorista para me buscar em São Paulo, era meia-noite, cheguei em Atibaia, 1 e pouco da manhã, sem treinar, sem dormir, há 15 dias nessa loucura da Bahia, saí da Bahia de um calor de 40 graus, cheguei aqui, tinha mudado a temperatura, tava um frio. Ai, tudo bem propício. Tudo bem favorável, né? Aí eu só mandei uma mensagem para uma amiga minha amiga tinha pegado o kit para mim, tinha pegado as coisas todas, né? Porque eu ia estar na Bahia, não ia conseguir. Falei, pega meu kit, pega tudo, que pode ser que eu largue ou que eu não largue. Eu dou notícias depois, porque eu não sei. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Dos próximos capítulos. E aí eu sei que eu fui, cheguei em casa no meio da madrugada e eu falei, acho que eu vou tentar, né? Não tô treinada, mas eu vou na persistência. No máximo que pode acontecer, tenho a vantagem de estar no quintal de casa, eu paro a prova e volto para casa. Tchau, eu falei, eu não vai. Eu já logo comigo, você sabe que você não vai parar a prova. Você sabe que você vai fazer essa prova. Você vai concluir essa Aí prova. a minha amiga falou assim, eu tenho um ódio de você, porque você ainda vai chegar na minha frente, eu dormi, eu treinei, eu tô alimentada. Não, dá muita raiva isso. E você ainda vai chegar naquela subida e vai falar, tchau, Paulinha. E você vai ainda, eu vou falar assim, caraca, eu treinei, cumpri todos os treinos. E foi exatamente o que aconteceu. É humilhante, Foi Paula, exatamente isso. o que aconteceu. Chegou na primeira, na segunda, na terceira subida, a gente todas juntas, eu falei, gente, eu vou devagarzinho, eu só quero completar essa prova. Eu só quero completar essa prova. Se eu conseguir terminar, é porque eu sei que, assim, minha resistência tá boa. Aí fui indo e falei assim, eu não vou mudar meu passo, eu vou na constância.
Não é hora de performar, não tô ganhando. É uma prova no quintal de casa. Eu vou aqui, eu falo que minha corrida é minha oração, é meu momento. Tua meditação. Eu falo assim, eu não vou nem acelerar e nem diminuir. Eu vou num ritmo que eu me conheço, que eu sei que eu posso ficar 3 dias correndo nesse mesmo ritmo. Que eu não vou quebrar e vou. Porque eu já muitos anos a gente consegue ter dosar essa... É o conhecimento, né? Isso. O autoconhecimento. Você já sabe. Eu falei, se eu querer acelerar aqui, eu vou ter força agora, mas eu não tô treinada, e tô cansada, não tô com estoque de energia para gastar. Eu tô ali no limite, eu tô na reserva já. Então, se eu querer gastar antes do tempo, a chance de eu ficar pelo meio do caminho é grande. E aí elas foram na frente, né? Aí eu falei assim, pode deixar que assim, nesse meu passinho, se eu só manter, eu vou. Aí fui, aí passei por elas. Nossa. Ela, você vai embora na subida, né? E eu não vou te ver mais. Amiga, a gente se vê na Ai, porque chegada. a subida é triste. E aí eu cheguei, fiz a prova, peguei pódio na geral e tudo. Ó, pegou pódio. E aí eu falei, cara, depois dessa... Eu vou pra qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa. Eu vou participar de qualquer coisa, vou mesmo. E aí fica a questão da constância, né? Sim. Porque por mais que eu não fiz, nesse momento, um treinamento eficiente e a humildade também de você saber que nem sempre você vai performar. E nem sempre você vai estar, É um jogo mental, né, Paula? É um jogo mental. É um jogo mental. E aí aquela coisa, se você está sempre em atividade física, você está sempre treinando, por mais que você não esteja ali dando o seu ápice, você sabe que você poderia ter dado melhor, às vezes... Você, entre aspas, como é que fala, assim, você se dá melhor do que a pessoa que só treina ali para um objetivo específico. Tipo, eu tenho essa prova, vou treinar para essa prova porque eu quero ganhar. Acabou a prova, aí... Acabou. A pessoa não, tipo assim, então, para de treinar. Essa pessoa não é constante. Exato. Né? Eu acho que eu sempre falo que para tudo que a gente faz na vida, né, eu tenho 3 palavras, né, que são... Essas 3 palavras são o meu norte, que é o foco. Você precisa saber o que você quer. Qual que é o meu foco na vida? Ter disciplina, porque não é fácil. Não é fácil quando você tem que treinar. Ah, hoje está frio, então eu não vou treinar. Ah, hoje está chovendo, eu não vou treinar. Está calor, eu não vou treinar. Gente, disciplina é você ter que fazer. Não é porque você está com uma plateia te assistindo, mas é porque você tem que fazer, né? Sozinho. Por isso que eu falei, treino é muito desafiador, porque você está sozinho. No dia da prova, você está com uma galera. Na montanha nem sempre. Na montanha nem sempre. Às vezes você larga com uma galera, mas quem faz longa distância, às vezes... Fica sozinho pelo caminho, né? Fica sozinho pelo caminho. E ser constante. Então eu falo que é o foco, a disciplina e constante. É constante, o que eu quero. Né? Não adianta, eu vou fazer hoje e daqui 15 dias. Cara, você não vai atingir. E seja para qualquer coisa. Nós estamos, lógico, falando do esporte, mas é para qualquer coisa. Se a gente parar para pensar, eu preciso ter foco, ter a disciplina para fazer aquilo ali e ser, a minha constância. Eu tenho que manter. Não só quando eu estou com vontade. E nem só quando tem uma prova, nem só quando eu tenho uma prova. Quando eu falo que a corrida de montanha é minha vida, é isso, porque se eu não tiver nenhuma prova inscrita... Esse ano, por exemplo, eu estou com outros objetivos, né? E eu não estou com nenhuma prova inscrita. Mas isso não significa que eu vou correr, que eu corro no sol, eu corro na chuva, eu corro no frio. Tá treinando para qual prova, Paulinha? Às vezes eu encontro o pessoal na trilha, qual é a próxima? Eu não sei ainda, talvez Estou só ano que vem. treinando. Eu só estou treinando, porque eu não posso parar. Porque a hora que a oportunidade surgir, você está preparada. E sempre surge. Às vezes eu tô lá, não tenho prova esse ano. Aí alguém, Paulinha, eu tô com uma inscrição aqui, surgiu um problema de trabalho, alguma coisa, me machuquei. Você quer ir lá fazer a prova? Não sei o quê. Às vezes você nem está inscrita, mas é aquela a oportunidade aparece, mas você tem que estar preparado para ela. Né? Porque às vezes é umas buchas que aparecem. Você quer ir lá fazer uns 40 quilômetros de moto? Ué, mas é uma oportunidade, né? Claro, mas assim, não é qualquer um que pode fazer. Se você não estiver preparado para isso, não vai adiantar nada a oportunidade aparecer para você. E algumas pessoas ainda falam depois, é sorte. Não, gente, não é sorte. Não existe sorte. Não é sorte. Eu acho que a sorte nada mais é do que o preparo quando ele encontra a oportunidade. Você está preparado e você tem... Ok,
Preparo aqui e oportunidade aqui. Isso se chama sorte. Com certeza. Pô, Se você não tiver não, preparado... eu tô aqui, deitada, não faço nada, né? Surgiu, eu vou lá e faço... Não, gente, calma. Fui pro Mundial por sorte. Não fui pro Mundial por sorte. Não é sorte, né? A história do Mundial também é bem maluca, mas... Assim, tem a história... Vamos lá, mais uma historinha. Porque a gente já vai passar pra alimentação, então antes a gente... Porque tudo isso tem que ter o combustível. A gente vai falar do combustível agora. Falando sobre, né, dando continuidade na questão da superação e da constância, essa foi que eu contei essa história recente agora que eu voltei da Bahia, foi uma superação no sentido de, caraca, eu consigo fazer algo incrível, mesmo quando parece que está tudo desabando, né? Mas quem me acompanha e me conhece há mais tempo sabe que eu fui pro Mundial na Itália pela seleção brasileira em 2022. Né? Que a gente, eu fui recente, né? Recente. Na verdade, o Mundial era para ser em 2020, mas aí por conta da pandemia, né, foi adiando, porque eu me classifiquei em 2019, né? E aí o Mundial, por conta da pandemia, enfim, foi cancelado, e aí foi em 2022, né? Que foi a última prova que eu fiz, performando mesmo, que eu fiz para... Né, depois eu digo que eu me aposentei, mas assim, me aposentei, não que eu me aposentei que eu não vou mais correr, né? Eu só tô com outro objetivo que agora não consigo mais, continuo correndo sempre. Posso voltar mais pra frente a focar em performance, mas agora eu tô com outras coisas, mas nunca deixando de correr. Jamais, né? E a história foi assim, nossa, mas como é que você foi? Era um sonho seu ir pro Mundial, porque, né, às vezes o sonho de um atleta é ir pro Mundial. E como é que você foi parar no Mundial? E, na verdade, eu fui parar no Mundial, não por sorte, né, porque não existe isso. Pelo amor Mas eu de confesso Deus. que eu não fiz uma preparação para o Mundial. Eu não estava treinando e o meu foco não era o Mundial. Só que eu estava fazendo a prova que classificava para o Mundial. Sem eu nem estar sabendo. Porque... lembra que eu falei que eu fui fazer uma prova no Sul, que é a Ultramaratona dos Perdidos? Que eu ia beber água e a água estava congelada e eu parei no quilômetro 60. E aí ali eu não completei a prova. E aí eu fiquei treinando mais um ano para ir isso foi em 2018. Eu falei, não, eu preciso voltar para lá e completar essa prova. Que era em 2019. Então, eu fiquei um ano treinando, porque eu falei, não, agora eu vou completar esses 80 km, né, da ultramaratona. Questão de honra. Questão de honra, eu vou voltar lá e vou completar. E aí, estava treinando especificamente para completar os 80 quilômetros, que era meu objetivo. E aí, nesse meio do caminho, uma amiga minha, que na época era minha treinadora de força, ela sofreu um acidente, ela era triatleta, né? E ela treinando, e ela sempre falava, ela fazia meu treinamento de força, né? Na época eu morava em São Paulo ainda, e ela falava, não, mas você tem um porte físico, você é baixinha, troncudinha, e levando uns pesos, eu vou botar você para competir LPO. Eu falava, Keila, que eu vou competir LPO? Deixa eu correr montanha. Ela, mas não, você pode continuar competindo montanha, mas você já viu você levantando peso? Você é toda troncudinha, baixinha. Ela falou, você ainda vai pro Mundial. Eu falava, Keila, que Mundial, Keila? Deixa eu correr montanha, deixa eu fazer minhas coisas. E ela era também corredora. E aí a gente estava treinando um dia, ela sofreu um acidente de bike, né? O pelotão foi atropelado e ela se foi. E aí, pra mim, meu mundo desabou, né? Nossa. E aí eu tava no meio dessa faltava meses para essa prova, né? Aí eu falei, questão de honra, eu vou fazer essa prova e vou correr pela minha amiga que não tá aqui, porque ela corria, ela fazia ultramaratona também, pedalava, fazia... Eu falei assim, bom, vou questão de honra, eu vou terminar essa prova e fazer essa prova por ela. Então, pra mim, porque, nossa, foi um choque quando ela se foi, né? Que eu lembro que eu falei com ela à noite, ela, amiga, você vai fazer o quê? Não, vamos almoçar juntas. Não, amanhã eu tenho um longão de bike, ela vou pedalar com o pelotão. Eu falei, beleza, eu vou fazer meu treino de corrida e depois a gente se encontra. Não se encontramos mais. E aí foi tenso. E aí eu fui fazer essa prova. E aí, no meio do caminho, tinha o circuito Sky, que estavam classificando os atletas de elite para o Mundial. Eu não estava fazendo parte desse circuito. Eu nunca fiz nenhuma prova naquela época do Sky. Eu queria completar a minha prova dos 80 quilômetros e, em homenagem à minha amiga, né? Enfim. E aí, beleza. E aí, nesse meio tempo, essa prova, naquele ano de 2019, fez parte, foi o primeiro sul-americano no Brasil e estava classificando para o Mundial. Mas sabe quando você nem está prestando atenção? Eu só precisava fazer a prova. E fiz a minha prova, completei os meus 80 quilômetros, foi maravilhoso, foi o primeiro 80 da minha vida. Então, foi essa prova inesquecível na minha vida.
E ok. E aí eu peguei, eu acho que primeira na categoria, quinta ou sexta geral. Alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente, assim, que eu sou meio esquecida pra esses negócios de número. Depois eu tenho que ir resgatando. Resgatar. Eu sou meio desapegada com essas coisas de colocação, então às vezes... Por isso que talvez dá um certo, né? Aí, ó. Eu vou assim, se eu pego, é lucro, sabe? E aí, enfim, aí eu sei que o que aconteceu. Como essa prova fazia parte do Sul-Americano e eu fiz a longa distância, tinha umas questões lá de pontuação e que pela classificação deles, como as meninas que já estavam na minha frente, elas já estavam classificadas por pontuação de outras provas, enfim. Aí eu sei que passou uma semana, 15 dias, eu recebi todo mundo me marcando na internet. Eu só vi, eu abri meu Instagram um dia, tava todo mundo lá, Paulinha, Paulinha, Paulinha. Eu falei, gente, o que esse povo tá me chamando tanto? O que aconteceu aqui? Aí eu olhei lá, meu nome classificado na lista dos classificados para a seleção brasileira. Aí eu... Oi, de novo. Falei, Paula Carvalho? Sou eu. Aí eu falei, eu pro Mundial? E, não, gente. Aí eu até mandei uma mensagem na época pro família, falei, você tem certeza? Por que você tá errado? Porque assim, eu não vou comemorar pra depois você falar que tá errado. Eu tô te ligando, eu tô querendo só ter certeza pra eu depois eu saber. E aí, enfim, aí pelas regras lá, e aí eu acabei, né, sendo convocada pra fazer parte da seleção. E aí eu falei, uau, então agora a coisa mudou, né? Agora ficou sério. Agora ficou sério. Bem sério. Aí eu falei, gente, e agora? Será que eu vou, que eu não vou, que eu nem encaro? Aí deu aquele branco, aquele choque, aquela crise de choro. Eu falei, cara, é mundial? A régua subiu, né? E agora? E agora tem pressão, tem isso, tem aquilo. E aí eu passei aí uns 2, 3 anos da corrida, que o foco era um pouco outro, que daí realmente tinha uma cobrança, era questão de performance e tudo. E aí nessa eu fui pro Mundial, fui pra Itália. Foi uma sensação inexplicável, vindo do Brasil, e você desfilar com a seleção brasileira. Nossa, incrível. E o mais louco é você olhar e você tá alinhado com os melhores do mundo. E aí você olha como é que esse povo... Aí eu me matando para conseguir subir, aquele povo voando num tiro de 3, eu falava, gente do céu. Aí eu vi o que é corrida de montanha. Aí você lembrou das suas amigas. Não, exato. Eu não era nada. Eu falava, não é possível, você não é nada perto desse povo. Olha o nível dessa galera. Aí foi muito... A questão do atleta é isso mesmo, né? Você, no jogo da vida, você vai o quê? Você vai passando de nível. Uhum. E você vai subindo. A régua vai... vai subindo. O calo apertou ali, subindo. Nossa Senhora, foi uma fase interessante que eu vivi, mas não é o meu foco. Depois do Mundial, eu voltei, eu vi que eu não me dou muito bem, assim, porque daí a corrida passou a ser obrigação. Aonde eu ia, era a seleção brasileira, Paulinha, não, eu tenho que chegar na frente dela. Nossa, eu cheguei na frente da atleta da seleção. E aí começava como se eu tivesse uma obrigação de performar. Sim. Então, assim, foi seu prazer, foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Sim. Mas eu não sou profissional, eu nunca pensei em ser atleta profissional. Então, a montanha é meu estilo de vida. E aí deu um surto, assim, foi um momento que eu voltei do Mundial na maior euforia. Mas ao mesmo tempo, tipo, não tá fazendo sentido essa pressão, porque daí eu já não corria para ser feliz, eu corria sendo obrigada a ter que corresponder a uma expectativa de ser atleta de performance. Eu falei, não é isso que eu quero, vou voltar porque eu corro para ser feliz. E aí eu dei um passo atrás. Foi um processo difícil também, porque você desce, né, e fala... De voltar, né? E falar, tipo, e aonde ia, vai ganhar, hein? Eu falei, não fala que eu vou ganhar, esquece que eu fui. É uma parte da minha história, foi bonita, mas assim, eu só quero correr montanha, ser feliz. Tirar esse peso, porque é um peso. É um peso. E assim, tá tudo bem. Eu sempre falo, tá tudo certo, tudo bem. Existe o atleta profissional, aquele que tá ali performando, que é também admirável. Não, é admirável. Mas eu acho que cada um no seu quadrado. Que só quem vê o que um atleta de performance passa, porque o pessoal acha que é fácil, né? Gente, o pessoal só vê o pessoal no dia da competição, não tem noção do que é aquilo. É uma vida dedicada, dedicação 100%. É muito. É abrir mão de muita coisa. Para aquilo ali, para a realização, que é o objetivo.
E tá tudo certo. Mas também eu falo assim que não é para todo mundo. Não. Minhas amigas continuam lá na elite, competindo, ganhando. Eu dou maior apoio, maior força. Tô aqui na torcida. Mas tipo, não quero mais. Viver em função de estar nos campeonatos para pegar a pontuação, para pegar a classificação. É aquilo que a gente quer da vida. Cada um sabe o que quer da vida. Exatamente. E você tem isso muito... Você é uma pessoa muito bem resolvida pelo que eu tô... Foi um processo, aqui. Foi uma fase um pouco caótica, assim, de crise, né, existencial. E agora? Vou, não vou, quero, não quero. Exato. Fala, nunca mais vou correr na minha vida, nunca mais eu quero prova, faz aquele drama. Mas... Nunca mais vou fazer prova. Passou 6 meses eu na prova de novo. Tá lá, firme Mas com forte. outra cabeça, né, fazendo a prova pra... Sempre dar o meu melhor, mas assim, nas condições que eu tenho, sem me comparar e etc. Sem exigir alguma coisa. E tá tudo certo. E tá tudo certo. E para tudo isso, a gente precisa do quê? Da alimentação. Né? E que é o que a gente vai falar aqui. E para você já falou aqui, uma personal chef, eu quero que você explore um pouquinho, conta um pouco pra gente, pra quem tá nos assistindo, tá nos ouvindo, como que você juntou? Porque você criou algo aí, né? Então, conta em que momento a comida, a alimentação, ela entrou. Você já era uma atleta e você precisou pensar em desenvolver alguma coisa? Ou você já... pensava na alimentação e depois você, agora eu vou juntar então a alimentação com... O que veio primeiro? A alimentação veio primeiro, por incrível que pareça. Porque como eu gostava... Lá na minha juventude, né, eu comecei a trabalhar com alimentação natural e estudar alimentação natural na adolescência, com 15 anos, bem nova, assim. Nossa, 15? Com 15 anos eu comecei eu me tornei hoje eu sou vegana 100%, mas com 15 anos foi quando eu parei de comer carne primeiro, né? Fiquei bons anos vegetariana para depois migrar para o veganismo. E naquela época que eu nem pensava que um dia que eu ia ter uma vida de atleta, mesmo que amadora, né? Mas eu sempre gostava de natureza. E eu buscava um estilo de vida mais natural. Eu buscava um estilo de vida mais sustentável, em harmonia com a natureza. Era ativista ambiental, tanto é que naquela época eu já queria ser bióloga, eu fui fazer minha faculdade de biologia. Sim. E a alimentação tem tudo a ver, porque a forma no qual que você se alimenta tem tudo a ver com questões ambientais. Na época eu estudava muito a questão de agronegócios, do impacto da monocultura, da produção de animais, enfim, né, do agronegócio, do impacto disso no meio ambiente. Então, eu me tornei vegetariana por questões ambientais, por questões de sustentabilidade. E aí eu comecei a buscar um estilo de vida mais natural. Era aquela... digamos assim, a natureba, que gostava de chás, não queria tomar remédio, não queria, né? Amiga natureba. Isso, exato. Então, todo mundo na vida teve, ou se você não é a pessoa natureba, você tem um amigo. Aquela que chegava e fazia o sabonete, porque a pessoa sustentava. Então, eu fazia os meus sabonetes, eu fazia os meus cosméticos, e eu queria consumir as coisas mais naturais possíveis. E eu fui começando, aquela coisa de adolescente, né? E aí eu fui fazendo disso um estilo de vida. Então, a alimentação natural, o vegetarianismo, o veganismo veio antes. E aí eu já me preocupava com isso, né? E já trabalhava em restaurante vegetariano para aprender, passei por diversas fases, culinária viva, culinária raw, macrobiótica, dentro dessa minha linha da gastronomia, dessa busca por um estilo de vida mais natural e sustentável e de cura através da alimentação. Passei por uma longa jornada. E aí, quando eu entrei no esporte, eu me deparei com uma quantidade de suplementos químicos absurdos. Sim. E eu falei, não, isso não faz sentido para mim. Porque se eu estou praticando um esporte na natureza, se eu estou praticando algo que é para minha qualidade de vida, não faz sentido eu consumir... Esse monte de química, né? É pó colorido, é gel, assim, vamos ver o que realmente é necessário e o que não é necessário,
né? Aí eu fui procurar uma nutricionista, que inclusive é minha nutri até hoje, que me acompanha. E aí eu falei assim, olha, eu tô praticando esporte, agora eu tô começando, isso foi depois de um tempo, eu tô começando a treinar para rendimento, né? E aí eu quero entender, porque eu quero fazer minha suplementação de forma mais natural possível. Eu não quero ficar tomando, para mim não faz sentido consumir esse monte de químicos, Eu né? estou na natureza, pratico um esporte totalmente na natureza. E aí eu fui, e até hoje, adaptando toda a minha suplementação o mais natural possível. Uso suplementos? Uso. Tomo proteína vegana, uso creatina, tenho as suplementações, faço, né? Porque eu acredito no balanceamento, mas tenha o mais natural possível. Sem conservante, sem corante, aquelas coisas que, assim, você não precisa daquilo, você precisa do nutriente, né? Então, assim, quais são as alternativas, né, que eu possa ter para ter uma suplementação, para suprir as minhas necessidades de forma mais natural possível. Então, eu sou daquelas que eu faço meu isotônico para ir treinar. Eu saio para treinar, eu faço meu isotônico. Tenho minhas fórmulas de sódio com água de coco, com tâmara, com melado de cana. Você busca tudo? Eu busco tudo. Aí eu fui estudando junto com a minha nutricionista, como eu já era... Eu já era criadora de receitas, já trabalhava com desenvolvimento de receitas, e aí eu junto com ela, olha, preciso que você consuma tanto de carbo, de eletrólise, tá, então o que eu tenho no meio natural? E aí eu comecei a fazer isso pra mim. E aí as pessoas começaram a ficar interessadas, falando, nossa... Sim, porque quando a gente fala, né, em atleta, quando a gente fala... em performance, em rendimento. E não estou nem aqui falando de atleta de alto rendimento, né? A gente sabe, eu vou para uma corrida, eu tenho um desgaste, corrida, ciclismo, sei lá. Então, nem sempre a alimentação, né, me corrija se eu estiver errado, mas nem sempre a gente precisa dos suplementos, a gente precisa suplementar. Nós não conseguimos todos os nutrientes necessários para você fazer, porque tem um desgaste muito grande, dependendo do esporte. Muito grande. Né? Então, como é que é essa questão de ser vegano, né, e fazer corrida de montanha? Porque são coisas assim, é um desgaste físico gigantesco que você tem, você e né, todos os atletas, sendo vegana, não tendo a proteína animal, né? Como que é? Fala um pouquinho, porque tem muita gente, com certeza, que está ouvindo agora, muitos já te conhecem, outros que não te conhecem. Assim, gente, mas como que é ser vegano e, né, ser um atleta de alto rendimento, ser um atleta com um esporte tão desafiador, que é, no caso aqui, que a gente está falando, no teu caso, que é a corrida de montanha. Sim. Na verdade... É que o mito da proteína, ele foi assim... uma das perguntas era, né? Qual é o maior mito aqui, ó? Tem algum mito que você gostaria de acabar quando o assunto é alimentação e performance? Eu já trouxe o mito da proteína, porque na verdade assim, o seu corpo precisa de proteína. Quando você ingere uma proteína, ele não, as suas células que está fazendo, né, ele não vai saber, nossa, essa proteína veio do ovo, essa proteína veio da carne. Ele precisa de aminoácidos, ele precisa de proteína. Então, claro que você tem que fazer todo o balanceamento. O reino vegetal, você consegue todas as proteínas dentro do reino vegetal, fazendo, claro, um balanceamento ao longo do dia, de você estar consumindo ali todas as leguminosas, as castanhas, tofu, tem diversas fontes, né? Hoje em dia, ainda mais com a ciência, que você, né, você consegue suprir as suas necessidades proteicas com alimentos com proteínas à base de vegetal. Isso é fato, né? Então, claro, tem que fazer o balanceamento. E a suplementação, ela é indiferente para quem consome carne ou para quem é vegano, porque é algo que você precisa a mais do que a alimentação, né? E durante uma atividade de endurance, por exemplo, você não come carne no meio do treino. Alguém come carne no meio de uma maratona? Eu também não como no meio de uma maratona. Vamos parar aqui, né? Vamos ter um churrasquinho. Então, o que acontece? Durante a corrida, praticamente, você precisa ali
de eletrólitos, o balanceamento correto de eletrólitos, de carboidrato, aquilo que você precisa para a atividade física. Para a reconstrução muscular, antes e depois, você vai optar em fazer os cálculos para você atingir a sua necessidade proteica com as proteínas vegetais. Muitas vezes você acaba um treino, você está longe de casa, você não vai ter ali naquele momento uma refeição completa, um prato de comida para você poder estar fazendo a sua refeição, né, que você pode um pós-treino. Aí, a base é a mesma para quem é vegano e para quem não é. Você vai partir para quê? Para suplementos. E existem suplementação vegana. Hoje em dia, no mercado, existem N proteínas vegetais. Proteína de arroz, proteína de ervilha, proteína de soja, que ela é até menos alergênica, porque hoje em dia muitas pessoas têm problemas até intestinais com a questão de lactose, com a questão de caseína, né? Então, você utilizar uma suplementação vegana ali naquele momento pontual, aí não é porque, eu estou suplementando porque eu sou vegana e não tenho proteína. Não, qualquer pessoa aqui precisa suplementar, porque ou você tem uma marmita aqui agora, nesse momento, para fazer o seu pós-treino, ou você suplementa. Então, hoje em dia, você tem como suprir todas as suas necessidades. É claro que você tem que fazer esse acompanhamento tem que saber, né? E esse balanceamento. O que você come antes de treinar? Olha, eu sou suspeita. Vamos lá. Eu desenvolvi que é meu intratreino. Não é só isso, tá? Não vou dizer que eu só consumo a rapadura, que inclusive são as... ela é a criadora lá, ó. Dessa barra energética, né? Olha isso, gente. Deixa eu só... Daqui, ó. Bom, para quem está só nos ouvindo, eu tô aqui segurando, que depois obviamente, que eu vou provar. Mas a Paula, ela é criadora da Rapasdura. Que ela vai contar aqui pra gente. Então, para quem tá ouvindo, né, não tá vendo, quem tá vendo é esta barrinha aqui, que pelo jeito tem sabores, o primeiro sabor, né? que é o mais antigo, que é o oficial de todas, é a amarelinha, que é o de cacau com café. Essa daqui. Isso. Foi o primeiro sabor de todos, que eu fiquei muito tempo só com ela. Aí depois veio qual? Depois veio a de coco e a de castanha do Pará, meio que juntas. E a última, né, Mas a mais queridinha e amada é a de café, que foi a primeira invenção mesmo, a primeira fórmula. Bom, conta então pra gente. Esse aqui é o pré ou intra. Ele fornece 20 gramas de carboidrato, né? Então, eu utilizo ele, às vezes, no pré ou, às vezes, só no intra. Dependendo, eu faço uma refeição normal, assim, uma fruta, uma batata doce, uma granola. Dependendo do dia, quando eu saio muito cedo, saio até em jejum, só com um cafezinho. Mas... Qual é o teu muito cedo? Quando é muito cedo, 5 horas da manhã. Muito bem. Porque eu não consigo comer 5 horas da manhã. Aí é uma questão, assim, que tem que ser aquele planejamento individual de cada... Quando eu saio às 8... 5 da manhã é difícil. Eu tenho essa dificuldade, mas aí dá 30, 40 minutos, já começo a repor, né, o carboidrato, aí eu uso. Mas como eu faço longa distância, então seja no pré ou no intra, eu utilizo Rapasdura e outras coisas também, né? Vou balanceando com eletrólitos, com pasta de tâmaras e assim vai. Tudo que você produz. Praticamente tudo que eu produzo. Às vezes tem alguns gels no mercado que eu sempre olho para ver se eles são mais naturais, eu intercalo, né? Até para a questão do sódio, né? E porque a Rapasdura ela é maravilhosa, mas ela ainda tem um teor de gordura que é natural do cacau. Então, dependendo da quantidade, eu faço gel ou utilizo... Eu sou apaixonada por goiabada, gente. Eu também gosto de goiabada. E na montanha, quando você diminui o ritmo, você consegue mastigar, é diferente da corrida de rua que você tá ali a todo momento, não dá para mastigar. Não dá. No meu esporte, dá para mastigar. E a gente precisa mastigar até. Então, assim, eu uso sólidos, né? Eu uso goiabada, tapioca, batata com sal, azeitona, porque a gente precisa de uma quantidade maior de comida. E é um esporte que você consegue mastigar, inclusive você até precisa mastigar, porque são muitas horas, uma outra maratona de montanha, né? E tem momentos mesmo que você tá caminhando. Então, você utiliza dentro da estratégia, quando você tá correndo ali sem poder parar numa disputa ou numa descida, numa reta, você vai comer, você vai engasgar. Não tem como. Não tem como. Não tem. Não dá. Então, assim, quando você não tá nessa parte de velocidade, você consegue, a gente fala que corredor de montanha come pra caramba e come mesmo.
Nossa, aí, gente. Olha. Fica a dica. Fica a dica, quem gosta de comer vai pra montanha. Quem gosta de comer, vamos praticar, né? Corrida de montanha. Isso. Mas conta pra gente como que foi a ideia, de onde veio a ideia, o nome. Conta aí. Isso. Na verdade, eu queria desenvolver algo que substituísse o gel, que fosse totalmente natural. E na época, a Bahia tem alguma história comigo, né? Porque eu sempre gostava de tomar um cafezinho com chocolatinho amargo e alguma coisa para fazer o treino, né? Tipo, a junção do chocolate, do cacau com café sempre foi um momento para mim meditativo, assim. Sempre gostei. E na época... O momento do café. Exato. Ai. É muito, tipo assim, calma, não sei. o mundo desabe agora, eu vou comer um chocolate amargo e tomar um café. Existe. Existe. Não sei dizer o que é, mas você tá me momento. entendendo. Esse momento. Esse momento, né? E aí eu falava, nossa, mas, cara, como é que eu vou fazer a junção de um café e um chocolate no meio da montanha? E o cacau, ele tem uma função para performance esportiva, né? O cacau, ele é vasodilatador, ele é antioxidante, ele fornece magnésio, ele, por ser vasodilatador, ele ajuda a levar carboidrato para células, para dentro da musculatura. Então, ele tem uma função. Comer cacau, gente. O cacau, ele é altamente medicinal, né? Então, ele tem essa propriedade. E eu lembro que, na época, eu utilizava muito o cacau em pó nos shakes, né? Para poder ajudar na performance. Eu falei, cara, eu preciso juntar as maravilhas dessa vida numa barra, porque quando eu estiver na montanha, no meio de uma prova, eu não tenho como, peraí, gente, que eu vou fazer um café agora. Agora é meu momento. É meu momento. E aí foi quando eu estava nesse meu trabalho de personal chef numa fazenda de agrofloresta, e eles tinham plantação de café e tinha plantação de cana-de-açúcar. E eu tinha feito uma viagem para Bahia com a minha filha, em Itacaré. Eu tenho foto de eu com a minha filha pequenininha numa fazenda em Itacaré, aonde eu vi eles moendo a semente do cacau e fazendo umas barras de chocolate super rústicas, que eram umas barras meio pedaçudas, assim. Eu apaixonei por aquilo. E eu comprei um monte de cacau, de semente, e levei para casa. Eu falei, eu vou inventar o meu próprio chocolate, eu vou desenvolver uma receita de chocolate. Caraca. E aí eu comecei a desenvolver. E eu falei, bom, se a gente precisa de açúcar, né, e o café tem a cafeína, e o sabor disso é um êxtase. E aí fui juntando várias coisas, e eu peguei essas sementes de cacau e fui fazer uma consultoria numa fazenda onde tinha plantação de cana-de-açúcar e de café. Aí eu falei, nossa, cana-de-açúcar, rapadura, açúcar mascavo, cana, né? O pessoal usa rapadurinha, né? Açúcar. Sim, o pessoal sim, usa muito aquela sim, rapadurinha, sim. né? É açúcar puro, energia rápida. Café com cafeína. E o cacau, ele é vasodilatador, ele tem antioxidante, ele tem magnésio, e a gordura do cacau ajuda a diminuir o índice glicêmico. Então, ajuda a deixar com que esse açúcar não seja uma absorção um pouco mais lenta. Ainda é de rápida absorção, porque tem bastante quantidade de açúcar, mas não dá um pico, assim, tão igual você pegar o açúcar, pegar aquela rapadura pura, né? E aí fui moer o cacau, o café, e aí entra a ciência, e aí eu fui testando, falei, vou juntar as 3 maravilhas do mundo, que é o caldo de cana com o café e o cacau, além da história ancestral, né, do cacau, que daí dá um próximo podcast. A gente vai ter que ir pro próximo podcast, porque tem muita coisa. Tem a história ancestral. Vai ter a parte 2, tem a história ancestral, né, do cacau, dos ritos que eles utilizavam a bebida do cacau nos povos maias e astecas, para poder, eles antes de sair para caça, por conta da endorfina que libera o cacau, que ele ativa. Então, assim, tem uma outra história. Aí foi juntando magias e aí desenvolvi. Cheguei nessa maravilha. Que ela vai passar daqui a pouco a fórmula para todo mundo. Né? Vai passar a fórmula para todo mundo, claro. E onde a gente encontra essa maravilha? Essa maravilha tem nas minhas redes sociais. Eu tenho um Instagram para quem quiser acompanhar a minha vida de esporte, é o Paulinha. Porque você tem o Viver Integral também. Tem o Viver Integral, que daí é a parte onde eu divulgo mais a minha parte profissional, o meu trabalho, né, como personal chef. E a linha de produtos que eu trabalho. E lá tem o cardápio, vai ter o link lá pro meu WhatsApp também, que vai direto. Tudo lá Tudo no Insta. no link do Insta do Viver Integral. Mas o Paulinha, você acha o Viver Integral, e
e o Viver Tá, Integral, eles estão conectados. E aí eu mando rapadura pro correio pro Brasil inteiro, atletas do Brasil inteiro, mando por Sedex, estão direto comigo mesmo. Você sabe que eu fiquei sabendo sobre isso, uma amiga corredora, ela virou para mim e falou assim, Cleia, agora que você tá isso já faz o quê? Uns 5 anos que isso aconteceu. Antiga, essa barra de cacau, ela é bem antiga. Ela falou assim, você tá em Atibaia, eu vou pedir para você, tem um lugar que vendia, eu vou pedir para você ir lá pegar, porque ela é toda também natureba, ela faz as coisinhas dela, inclusive agora ela tá fazendo nutrição exatamente para... E ela me falou sobre isso. Eu falei assim, gente, eu nunca ouvi falar. Aí foi onde eu fui te procurar. E eu estou falando isso de 4, 5 anos atrás. Faz tempo. Mas isso que ela me falou. E é assim que eu conheci a raspadura. Rapaz. É rapaz. Que vem pra mim, vem da paz. Que acho que vem toda essa... que a saudação. Que vai ser a parte 2, porque, né, infelizmente, né, a gente... não tem tanto tempo para falar, porque tem muita coisa. Quando eu lancei essa barrinha e ela ficou famosa, às vezes eu chegava na prova, porque às vezes no Viver Integral não aparece muito eu correndo, né? Aparece mais a parte profissional. Então, às vezes tem gente que comprava a barrinha e não sabia. De repente eu tava na largada, assim, eu só escutava de fundo, ela é a mina da barrinha. Ela é a moça da rapadura. Ela que faz. Você que faz. Então... Você tem algumas aí? Aí eu falei assim, olha, eu tenho, o delivery na montanha é mais caro. Eu sempre trago umas daqui a mais, se você precisar lá, eu fazia. Lá em cima. Vem comigo. Aí eu ganhava as provas, compra que ela ganhou a prova, hein? É bom você comer a rapadura que funciona. Ela ganha tudo, hein? Olha só. Bacana. Olha, é uma pena eu ter que encerrar, mas vamos lá, a gente está caminhando para o final. Certo. E eu quero fazer o bate-volta da resenha com você. Então é assim, aquele momento rápido. Eu vou falar e você o que vier na tua cabeça. Tá certo. Tá? Trilha favorita? Passa 4. Uma comida que te salva? Cacau. Gente, eu vou mergulhar numa piscina de cacau agora. Corrida dos sonhos. Nossa, essa vai ser difícil. Vamos lá. Deve ter vindo já alguma coisa aí. É que, nossa, vem muitas. Mas acho que nos Andes. Peru, Chile, naquela região. Inspiração do dia. Oxalá. Palavra que te move. Fé. O mico que te fez rir até hoje. Que te faz rir, né, até hoje. Nossa! Um mico que já aconteceu, mas que até hoje, quando você fala... Eu tava em Passa Quatro. Quando você falou trilha favorita, na verdade é a Serra Fina, né? É que Passa Quatro é a cidade que eu vou pra Serra Fina. Serra Fina, já ouvi falar tanto, né? É maravilhosa. Eu já ouvi falar muito. Eu tenho muitas histórias lá, então é um amor muito profundo por lá. Eu tava fazendo uma prova, inclusive, lá, e aí eu escorreguei na pedra, rasguei a calça e eu terminei a prova com um furo enorme na bunda e não tinha. E ninguém me avisou pra eu poder tirar a camiseta e pelo menos correr de top e colocar. E amarrar, né? Eu só fui perceber que eu tava com a bunda de fora. Ai, que bonitinho. Ai, que lindo. A minha chegada. E aí virou meme até hoje. Eu falei, ok, gente, não tinha o que fazer. Eu rasguei a calça da pedra e eu... E tá tudo certo. Tá tudo bem. Mas aí virou meme, porque daí as amigas fizeram figurinha e etc. Claro, né? Acho que as pessoas, elas esperam, né? Elas esperam. Sim, sempre tem alguém com uma câmera. Assim, gente, mas como assim? Mas que bom. Assim, a gente agora, todo mundo tá rindo também. Aqui eu ia falar, se você tivesse que escolher um alimento, uma trilha... Quais seriam? Mas você falou que é o cacau. Você ia levar a sua... Eu ia levar a rapadura. Com certeza. Pra Pedra da Mina. Pronto. Tô eu ia chegar na pedra, kitzinho. Eu subi até a Pedra da Mina só pra comer a rapadura. E pronto. Que conselho... E a de café, que é a minha paixão. A de café? A de café, amarelinha. Essa é amarelinha. Muito bem. Que conselho você daria para alguém que está começando agora a correr e como essa pessoa cuidaria da alimentação? Um conselho. Um conselho? Não pare,
porque é difícil mesmo, não pare. E sempre recomece, porque todo mundo vai jacar, todo mundo vai ter os seus dias, e aí é onde as pessoas se culpam, se julgam, e parece que ali é o fim. E não, é só um deslize, e é sempre recomeçar, e é a famosa constância, não pare. É a disciplina. É aí que a disciplina entra, né? É aí que os bons hábitos, vamos ser disciplinados. Bom, você já disse, fala novamente aí o teu Insta, onde encontra a Rapazdura. Eu sempre falo raspa, mas é Rapazdura. É normal. Bom, qualquer tipo de serviço, tanto as barrinhas ou personal chef, quem quiser, tiver interesse em saber mais como que funciona, no @ViverIntegral. Está nas redes sociais, @ViverIntegral by Paulinha. E quem gosta de acompanhar montanhas, trilhas, e eu no meio do mato, e essa minha vida um pouquinho diferente. Bem diferente. Eu estou no Paulinha_G Carvalho. Que daí lá eu mostro mais a parte de treinos e no Viver Integral. E é a mesma pessoa, que tem gente que fala, como é que você consegue fazer as duas coisas no mesmo Instagram? A gente dá um jeitinho. A gente dá um jeito, né? Consegue. Porque consegue subir uma montanha, não vai conseguir mexer no Insta, não é? Exatamente. Olha só. Aliás, isso é quando eu tô num perrengue danado da vida, eu falo que eu tô pensando em desistir. Eu falo, gente, eu faço 16 horas subindo montanha, eu consigo fazer isso. Vai, força, você consegue. É isso que sustenta. Sustenta demais. É isso. Paula, muito obrigada. Mais uma vez, obrigada por estar aqui, por compartilhar tanta coisa que a gente aprendeu contigo, né? As coisas que você criou, que agora está nos ajudando, claro. Então, parabéns por tudo, tá? Pelas suas corridas, pelo trabalho lindo, incrível, tá? Que com certeza inspira muita gente. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite de estar aqui falando um pouquinho sobre essa trajetória de veganismo, de esporte e etc. Tem muita coisa, vai ter a parte 2. Tem muita coisa. Tem muita coisa que eu falei assim, eu sou meio contadora de histórias, senão, gente, se deixar. E como é diferente, então... Mas vai ter a parte 2. Obrigada. E é isso, pessoal. Estamos chegando ao final de mais uma resenha Glicogênio. Toda terça-feira, às 18h30, nós temos episódio novo. Então, corram lá para assistir esse episódio que, com certeza, foi incrível. Até a próxima resenha Glicogênio. E agora eu vou comer a Rapazdura. Até a próxima.